Giovanni D'Agostinho, prazer em tê-lo aqui, meu amigo. Parabéns, teu time não perdeu essa semana, Internacional, porque não jogou. É uma vantagem, né? Se não jogar, não perde, né? Isso é vantagem para todos os clubes. Tem uma folga para os outros times, né? Bom, Giovanni, tu traz uma informação importante aí da elaboração de uma medida provisória pelo governo do Jair Bolsonaro a respeito do plano Collor também, né? Quer dizer, uma coisa que interessa a todo mundo. Pois então, senhores, um prazer estar conversando e participando desta mesa. Eu venho trazer aqui uma boa notícia para os empresários e em geral, que foi a edição da medida provisória número 905, publicada no dia 11 de novembro de 2019, e essa medida provisória deu fim ao adicional de 10% sobre o saldo do FGTS nas rescisões sem justa causa. Então, até então, a empresa que despedia o empregado sem justa causa pagava, e ainda paga, porque não começou a viger essa medida provisória, mas paga 40% para o empregado e 10% vai para o governo, né? Então, sobre o saldo do FGTS dos funcionários, a empresa é obrigada a desembolsar 50%. Muito bem. Eu gostaria de fazer um breve retrospecto sobre essa cobrança desses 10% dessa contribuição social. Esse adicional ele iniciou em 2001 e ele serviu para financiar o déficit do governo para recompor os expurgos inflacionários dos planos Verão e Collor I, né, que ocorreu entre os anos de 89 e 90. Então, na época, foi editada uma lei complementar que instituiu essa contribuição adicional aí de 10%. Há bastante tempo, no ano de 2012, a Caixa Econômica Federal emitiu um parecer de que as restituições já tinham sido concluídas, não é? Na integralidade, não havendo motivos para manutenção dessa cobrança. Desde então, o governo manteve a arrecadação sem que haja o fundamento que a instituiu. Porque, na ocasião, quando foi instituída essa lei complementar, o fundamento era para financiar esses expurgos inflacionários. Então, naquela ocasião, lá entre 2012 e 2013, o Congresso Nacional chegou a editar e aprovar um projeto de lei extinguindo essa contribuição. Todavia, então, a presidente, a Dilma Rousseff, vetou essa lei sob o argumento de que a arrecadação derivada dessa lei complementar servia para manter o programa Minha Casa Minha Vida, que, na verdade, não deixa de ser um estelionato fiscal, né? Uhum. Ocorre que a lei que havia instituído essa contribuição especial estava fundada sob uma outra justificativa, que era para financiar um outro rombo que havia ocorrido, né? Por ocasião daquela lei complementar de 2001. Então, agora o Bolsonaro editou, enfim, essa medida provisória, embora eu considere que devesse surtir efeitos já a partir da data da publicação, essa medida provisória número 905, o início da vigência dela, não é? No tocante a esse tema, começa a vigorar a partir de 1º de janeiro do ano que vem, 2020. E aí? Notícias boas, né? Notícias, aliás, vamos combinar. O governo Bolsonaro, a equipe do governo, está trazendo notícias muito boas. Todos os dias, modo de força de expressão, mas está trazendo notícias muito boas, justamente para promover o desenvolvimento, para promover o progresso e o empreendedorismo. Doutor Giovanni, eu estava pensando comigo a questão, como advogado, a questão do fundamento. Quer dizer, de 2001 a 2012 havia um fundamento. O fundamento era repor os planos que não deram certo, tá? Tudo bem, quer dizer, de novo, a sociedade pagando aquilo que os governos erraram. Ok. Mas a partir de 2012, perdido o fundamento, e agora aliás, antes disso ainda, com aquele projeto de lei que foi vetado pela presidente Dilma, e agora com a medida provisória, justamente em cima deste fundamento de que o motivo já não existe mais, perdeu a causa, não haverá uma série de demandas judiciais buscando, principalmente esse período de 2012 em diante? No Brasil, demanda judicial é o que não falta, né? Isso aí acontece em tudo, quer dizer. Vejam bem,
No Brasil, a maior parte das demandas judiciais são intentadas contra o próprio poder público. Exatamente. Não é? Quer dizer que o governo que faz as leis e as regras não as cumpre. E são demandas de massa. São grandes demandas. Demandas de massa, em grande volume. No sistema tributário, as contribuições, a arrecadação ela é vinculada para uma determinada finalidade, para financiar determinada finalidade, né? Essa é a regra que está esculpida no Código Tributário e na Constituição Federal. Os impostos já entram no orçamento geral para serem utilizados de acordo com o orçamento, não é? Exatamente. Mas as contribuições, em tese, têm uma destinação específica. Exatamente. Na grande verdade, a partir de 2012, a necessidade dessa contribuição deixou de existir, em tese não haveria mais a necessidade de se manter essa contribuição. E, de fato, houveram, sim, bastante demandas judiciais desde o ano de 2013 e diversas delas o judiciário dando razão para o contribuinte, não é? Só que a Caixa continua cobrando e a Fazenda continua executando os contribuintes que eventualmente não vinham pagando esses 10%, não é? Por uma falta de uma previsão legal e uma falta de decisões do STF, né, com efeitos vinculantes. Então, a meu juízo, essa medida provisória veio a calhar, eu acho que já veio bem tardia, né, a edição dela, mas antes tarde do que nunca, não é? Pelo menos começamos o programa com uma boa notícia. Uma né? ótima notícia, e tal, trazida pelo Giovanni. Giovanni, muito obrigado pela tua presença, né? E espero que continue cada vez mais consolidando esse espaço aqui. Eu converso muito, tu também, né? Com técnico, contabilidade, contadores, e o pessoal se refere às lições aprendidas aqui, porque nem sempre na escola, quem está estudando, por exemplo, contabilidade, tem informações detalhadas, atuais, como se tem aqui trazidas pelo espaço Conversando sobre Contabilidade, tá bom? Tá bom, muito obrigado, um abraço. Até mais. Até mais. Nosso espaço Conversando sobre Contabilidade.